é a nossa secretária, para fazer a cartinha ou assim, no domingo você leva para esse pastor. Eu já convidei os pastores amigos, vou convidar outros também. Lembrando que de 10 que nós convidamos, a taxa de vinda é 30%. Tá? Então convido bastante pessoas para que nós façamos aqui uma noite abençoada na presença do Pai. Amém? 22. Evangelismo. Então dia 14/7, hoje a irmã Val já começou a fazer o apelo aí para os irmãos ofertarem, né? Já conseguimos usar a salsicha, o pão e a batata palha. E o ketchup. E o ketchup. Precisa mais do que? Precisa da maionese. Maionese. Do purê e do secreto. Então até amanhã a gente vai conseguir, em nome de Jesus, tá? Eu vou tentar ver com meus clientes também quem pode ajudar para a gente comprar os cobertores, né? Para a gente sair com o número de cobertores. E também para onde nós vamos. Eu passei lá no Cruzeiro do Sul, não tem toda aquela quantidade que tinha anteriormente, tem bem menor. Então a gente pode ser que a gente vá para outra região. Então até o dia 14 a gente define o local. Amém? Então vamos nos motivar todos para receber o maior número possível de irmãos no dia 14. Aí semana que vem a irmã Val já organiza junto com a irmã Terezinha para montar, né, os cachorro-quentes, a partir de que horas vamos montar aqui essa organização, mas eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui a apresentação do Vitor, Guilherme e do Lucas, essa família abençoada, que vai ser sábado agora a partir das 19h30, né? A irmã Elisa está convidando todos os irmãos que puderem vir, estejam aqui conosco. Vai ser uma noite muito gostosa. Se tem algo que eu gosto de fazer é apresentar a criança, né? Velório é mais difícil, mas apresentar a criança é bom. E se possível, sim, confirmar, porque senão ela acaba fazendo uma quantidade de que ela vai servir um bolo, uma coisa e acaba sobrando. Não, se falar que vai servir bolo é com todo mundo. Não, ainda vai Elisa? Hã? Mas é aniversário do Carlos. E aniversário do Carlos também. Tá bom, então vamos avisar os irmãos, né? Para virem. Vai ser uma noite feliz. Em nome de Jesus. Próximo. Acampamento das crianças, sábado, também às 21 horas. Então depois vai ter acampamento das crianças. Maravilha. Os pais tragam os filhos, né? Vai ser uma noite abençoada para os pequeninos, né? Frio. Oi? De jeito nenhum. Amém? Acho que vocês são os recadinhos. Domingo agora, isso, ó. Amanhã nós estamos celebrando a recuperação lá na IBAP, né? Alguns irmãos têm ido, tem sido uma bênção. E os irmãos que não forem na IBAP, venham aqui para a igreja. Quarta passada nós estávamos aqui. Na consagração, foi uma bênção a nossa consagração, né? Então quem não for lá celebrando, vem para cá. Sexta-feira à tarde das mulheres com Deus. Todas as sextas-feiras, às 14 às 3. Não termina bem às 15 horas, né? Mas quem tiver que ser um pouquinho mais cedo não tem problema, mas tem sido uma bênção na vida das irmãs. Então assim eu faço. Oferta especial. Domingo é a nossa Santa Ceia. Toda Santa Ceia os irmãos trazem uma oferta especial. Mais do que nós estamos precisando. Como eu te falei para os irmãos, nós gastamos 2 tanto a mais do que gastaríamos nessa previsto. Então nós precisamos da ajuda dos irmãos aí. No domingo traga uma oferta ao Senhor. Domingo é Santa Ceia do Senhor. Então, como é Santa Ceia do Senhor, vamos trazer essa oferta alçada, trazer os alimentos, é importante para nós ajudarmos os nossos irmãozinhos. E também vai vir o nosso irmão Felipe dos Anjos, que é o responsável por missões lá da igreja de Babi. Vai estar, eu vou pegá-lo pela manhã e vai estar ministrando a palavra de Deus. Um homem cheio da graça do Senhor, cheio de conhecimento, vai estar nos agraciando com a palavra do Senhor. Amém? Eu acho que esses são os recados, Ministério da Educação Social. É isso aí. Amém? Quero convidar aqui o nosso irmão Marcelo, que estará ministrando a palavra oficial dessa noite. Amém? Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, antes, meu tempo é bem curto, são 5 a 7 minutos, então vou ser bem breve.
Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade. Hoje é meu primeiro dia como ministrador da palavra inicial. Sou sabedor de que Ele tem um propósito na minha vida e que esse propósito eu quero aceitá-lo, não quero fugir como a minha vida inteira, até meus 33 anos e pouco. A minha vida inteira praticamente na verdade 32 anos, eu passei longe dele, com receio de aceitá-lo para poder falar sobre o Evangelho, para poder receber a autoridade que Ele tanto nos dá, a cada homem, a cada mulher. Então, eu agradeço a Deus primeiramente, agradeço ao pastor pela oportunidade. E como eu disse, sou sabedor de que o propósito de Deus na minha vida ele é grande, mas eu preciso aceitar, eu preciso buscar, eu preciso me esforçar. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor. E peço, por favor, para os irmãos abrirem o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. O versículo eu vou ler do 35 ao 39. João capítulo 6, versículo 35 ao 39. Os irmãos suponho que acharam, é muito fácil. Os irmãos acharam? Amém. A palavra do Senhor se diz, irmãos. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Farei uma pequena oração, irmãos, com respeito à palavra do Senhor. Pai Celestial, irei ministrar a Tua palavra inicial, meu Deus. O que importa, meu Senhor, é que o Seu nome cresça e que o meu nome diminua. Estou, Pai, convicto e com a certeza de que o temor a Ti é o que me faz estar aqui neste momento. E é o temor a Ti, meu Pai, o respeito que eu tenho pelo Senhor, ao qual conhece os corações de cada um que aqui está, que me faz, meu Senhor, falar da Tua palavra. E não me deixes, Pai, perder o temor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos, por favor. Irmãos, eu, como primeira ministração, como breve mas bem objetivo, eu não podia deixar de falar sobre Jesus Cristo. Podia falar do apóstolo Paulo, o que ele ministrou em suas cartas. Eu podia falar de tantas outras opções, como tem o Velho e o Antigo Testamento. Mas eu falei, meu primeiro objetivo seria Jesus Cristo. Então eu meditei e foi com base em arrepios que eu consegui entender que a palavra que seria ministrada hoje seria essa, João 35 a 39. E não foi por mim, porque eu vi o exemplo do irmão Décio, do pastor, que eles sempre procuram orar, procuram meditar para saber a palavra que Deus quer falar e não a nossa. Porque a palavra que eu queria falar hoje, minha vontade, seria outra. Mas foi mediante muito arrepio que eu senti nesse momento quando eu li essa passagem e que eu vi que Deus queria que eu falasse isso para a igreja. Irmãos, eu me sinto privilegiado, eu creio que cada um de vocês também. Aqueles que possam estar nos assistindo, eles também vão se sentir privilegiados. Por quê? No versículo 37, Jesus Cristo deixa muito claro. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei da época que eu era desviado, não andava no caminho de Cristo. E nesse momento eu me procurava, não conseguia respostas para a vida que eu vivia. Mas, independentemente da vida que eu vivia, promíscua que era, uma vida muito regada aos vícios do mundo, às coisas ruins que o mundo oferece, e eu olhava para trás e via sempre uma imagem de Jesus Cristo. Não, é só apenas figurativo, mas eu tinha a sensação de que sempre Ele esteve de braços abertos para mim. E com base nisso, com base nesse propósito, de saber que falha tanto, e Ele está sempre do meu lado, independentemente das minhas falhas, eu falei, não tem mais como eu correr nele. E foi onde eu vim de encontro a Ele e eu abracei.
E por que somos privilegiados? Porque ele deixa muito claro no versículo 37 que todo aquele que o Pai me der virá a mim. Então, cada um de vocês que aqui está, aqueles que nos assistem também, aqueles que estão a caminho, que não vão poder vir, mas que frequentam a igreja, mas que procuram Jesus Cristo, que têm temor de Deus, são escolhidos. E essa escolha foram feitas por vocês, porque Jesus Cristo já deixou claro aqui no 37 que quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ele não nega a si mesmo, ele é homem fiel para cumprir. E é por isso que somos privilegiados, porque vocês, eu, estamos aqui, adoramos o nome dele, buscamos a ele, porque Deus enviou cada um de nós para buscá-lo, para adorá-lo. E eu quero dizer, meus irmãos, eu fico triste por isso, porque a palavra do Senhor irá a caminho de muitos, mas pelo coração perverso que eles têm, pela impureza dos seus corações, pelas o que o mundo oferece, vão fazer com que eles saiam e não sigam o caminho de Cristo. Porque o caminho de Cristo é cruz, não é benéficos. Creio que todos aqui sabem que não é buscar Cristo por riquezas. E a palavra central dessa mensagem aqui, meus irmãos, quando Jesus Cristo diz que Ele é o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, significa questão espiritual nossa. Logicamente precisamos comer, precisamos tomar água, se tivermos sede, precisamos beber água. Isso significa a parte física. Mas a parte espiritual que poucos conhecem, a gente, graças a Deus, sabemos, essa é a parte que Jesus Cristo deixa muito claro nessa mensagem, de que o pão é a parte espiritual, a sede que ele significa aqui, que é para a gente beber, seria o rio, seria a água que vem da vida, que é a água da mensagem, da palavra dele. Então a leitura da Bíblia tem que ser algo corriqueiro em nossas vidas. Não podemos dizer que somos cristãos, não podemos dizer que seguimos o Evangelho de Cristo sem ler isso aqui todos os dias, sem ler a Bíblia todos os dias, sem meditar em sua palavra. Infelizmente, meus irmãos, eu creio que muitas igrejas pouco estão fazendo com isso. Eu percebo que outras igrejas, sem citar nomes obviamente, elas têm procurado deixar o nome de Jesus Cristo alheio às mensagens deles. Estão procurando utilizar mensagens psicológicas, mensagens que, se você for um profissional da psicologia, você vai receber. Se o filho está com maldade com o pai, se está tendo qualquer problema na família, eles utilizam artifícios psicológicos, que qualquer profissional da psicologia vai conseguir também falar. Eu estou vendo que muitos, na verdade, praticamente essas igrejas que têm grandes capacidades para fiéis, que têm bastantes fiéis, eles poucos estão falando do nome de Jesus Cristo, poucos estão pregando a cruz, e estão desviando a finalidade do Evangelho, que é o pão. Ele é tudo, então ele tem que ser o objetivo de cada pregação. E é por isso que eu falei, a primeira pregação tem que ser centrada em Jesus Cristo, porque ele é a finalidade, ele é o centro do Evangelho. Então, se as igrejas continuarem dessa forma, vão cada vez mais estar lotadas, certamente, porque é um Evangelho que agrada os ouvidos, mas aqueles que têm o mesmo interesse que eles, de buscar o mesmo que eles. Quando eu vejo essa igreja, às vezes não toda a sua capacidade, às vezes com bem menos, eu me alegro, porque eu sei que o Evangelho está sendo pregado aqui, não está sendo o Evangelho das benéficas, os evangelhos que todos aí querem ouvir porque agradam os ouvidos. Aqui está sendo pregado o Evangelho que te contrapõe, que te repreende. E esse Evangelho nem todos querem ouvir. E eu louvo a Deus por todos vocês estarem permanecendo aqui nessa igreja e em outras, graças a Deus, que existem, para poder ouvir essa palavra que repreende, essa palavra que nos persegue e que nos confronta. Porque somente através dessa palavra, meus irmãos, somente através dessa palavra de cruz, que é mediante ao Evangelho de Jesus Cristo, que Ele nos ensinou, é somente mediante essa palavra que cada um de nós vai suportar as dificuldades que virão futuramente. Em outra pregação que terei oportunidade, se Deus permitir, eu falarei do que eu estou, na parte jurídica que eu estou vendo que está acontecendo. Mas eu quero antecipar para todos. Eu não tenho ainda o dom da profecia, pelo menos não sei se eu tenho. Mas eu lhes digo, o que virá vai ser difícil. E que se a gente não tiver essa base de cruz, essa intenção de buscar a Bíblia por Jesus Cristo, essa intenção de vir à igreja apenas para adorar o Senhor, apenas para buscá-lo, se vier com essa intenção, eu lhes garanto, vai suportar qualquer situação adversa que virão, vai suportar qualquer perseguição que virá. Porém,
se permanecer com esse evangelho, de benéficos, de riquezas, de tudo que é de bom nessa terra, que nada tem para nos oferecer, qualquer perseguição, qualquer dificuldade, qualquer situação adversa, vai esmorecer, vai deixar o evangelho e não vai servir a Cristo. Se vocês continuarem, depois, só para finalizar, meus irmãos, se vocês continuarem, ao final Jesus disse, deixa muito claro, que a porta estreita, mas ele deixa muito claro, que porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, é o versículo 40, tenha a vida eterna, e eu estarei no último dia. Mais para frente aqui, Jesus deixa muito claro que nem todos irão ouvir o evangelho e vão aceitar. E é o livre-arbítrio que Deus deixou. Se ele tivesse deixado a obrigação de todos aceitarem o evangelho, Deus não estaria sendo justo. Ele quis ser justo até nisso como ele é. Por isso que ele deixou muito claro: o livre-arbítrio determinará a escolha de cada um, se quer ou não seguir Jesus Cristo. Mas eu quero seguir, quero e oro para que vocês todos sigam o Jesus Cristo da cruz, não o Jesus Cristo das benéficas, não o Jesus Cristo que dá tudo. O Jesus Cristo que já me salvou, é esse que todos nós temos que buscar, meus irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, meus irmãos, e louvo a Deus por todos vocês, e louvo ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do irmão Marcelo, não é? E vamos colocar os irmãos para trabalharem para o reino do Pai, na ministração da palavra. A palavra é assim, tem que ser sempre ministrada com essa paixão. Amém? Quero dar a oportunidade para o irmão que queira contar um testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas. Tem algum irmão aqui que queira falar das maravilhas que o Senhor tem feito? Amém? Quero agradecer a Deus. E é nesses dias de frio que a gente agradece a Deus pela cama que nós temos, né? É nesse momento de frio que a gente agradece ao Senhor por nossos filhos terem um leito para dormir, ter um cobertor. Então eu sou grato a Deus e agradecer a Deus porque Deus tem nos agraciado com um teto, e isso a gente jamais pode deixar de agradecer ao Pai. Então agradeço ao Pai porque todos que estão ao nosso redor têm teto para dormir. Eu não seria um pastor que ficaria em paz se soubesse que algum membro dessa casa de oração estivesse ao relento, né? Não, aí não tem como a gente viver em paz. Então, agradeço ao Senhor muito por isso. Amém? Mais alguém? Não? Então convidar já o São Paulo. Será ministrando dízimo e oferta nesse instante. Glória a Deus. Paz, irmãos. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, vamos colocar de pé, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que semeia pouco, pouco também, sem parar. Então a gente tem que semear para a obra de Deus muito, né? Não só o nosso dinheiro, mas o nosso tempo também. E muitas vezes o tempo a gente deixamos para Deus escasso. Hoje eu estava no trânsito, eu liguei lá para o irmão Décio, eu falei: Décio, eu acho que eu não vou chegar a tempo, né? Mas do jeito que eu vim, já só deixei a mochila lá e já vim para a igreja. Porque tem que ser o melhor para mim, né? O melhor para Deus tem que ser. Se eu deixar de vir à casa do Senhor por causa do frio, e se o Senhor vir no dia de frio? Eu vou falar para Deus: Deus, deixa o dia que estiver mais quente que eu explico. Não, né? Vou pegar a oportunidade, na verdade. Então, para Deus tem que ser o melhor. Então, o melhor, hoje, nós vamos falar de oferta. Dízimos e oferta. Irmãos, a palavra em Malaquias 3:10, Malaquias deixa bem clara a passagem de Malaquias, que fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, se eu não abrirei a janela dos céus. Vocês creem nisso? Amém.
Vocês creem dessa forma? Todos vocês creem dessa forma? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, que coisa maravilhosa. Olha só, eu sou um homem falho, imperfeito, pecador. Se tu pecador aqui, os pecadores aqui são maiores. Né? Mas, fidelidade por Deus, a gente tem que ter. Tem que ser fiel a Deus. Porque Deus é fiel conosco. E Deus ama os pecadores mesmo, irmãos. Deus ama você. Porque todos os dias pecamos, e serve que não tem pecado, cometemos pecado. Mas a nossa fidelidade, nós sabemos que Deus nos dá em abundância. Em abundância de pão. Abundância de saúde. Não é verdade? Glória a Deus. Se hoje estamos de pé, é porque Deus nos concedeu saúde. Então Deus nos dá o melhor. E por que não vamos dar o melhor para Deus? Sabemos que Deus está nos concedendo o melhor. Uma casa grande, bem iluminada, com ar-condicionado, maravilha, pintado de branco e azul. Lá fora vai estar sendo aplicado o grafiado. Uma casa bem aconchegante. Aqui na terra. Uma casa boa. Para a gente se sentir bem. Para a gente sentir um pouco de conforto dentro da casa do Senhor. Para que isso aconteça, irmãos, é necessário a gente abrir mão um pouco. Não é? Muitas vezes a oferta, muitas vezes é aquilo que sobra. Não tem que ser aquilo que sobra. Tem que ser uma oferta boa. Glória a Deus. O dízimo não tem que ser a última parte, tem que ser a primeira. Se você tira o dízimo por primeiro, você pode ter certeza que as suas contas vão todas você pagar. Porque Deus é fiel. E de repente você recebe uma importância que você não estava esperando. Porque Deus é fiel. Irmãos, você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, pegue na sua mão, segure, nós vamos orar. Sabe? Mas aqui nessa igreja, aqui, eu dou graças a Deus por isso. Nós não tentamos fazer barganha com Deus. Nós procuramos dar o melhor para Ele. Que é o nosso louvor, a nossa dedicação. E através dos dízimos de oferta nós estamos demonstrando isso. Nós tentamos ser fiel com Deus. Tentamos, Senhor. Mas Deus é fiel contigo todos os dias. Todos os dias. Isso é o mais importante. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos dizendo assim: obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão que tu me deste. Obrigado, Senhor, pelo teto. Obrigado, Senhor, pelos filhos, que não temos que gastar horrores de dinheiro no hospital. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela saúde. Deus é maravilhoso. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças rendemos a Ti pelo santo e maravilhoso nome de Jesus. Eu sou grato a Ti, Deus. Eu sou grato a Ti, ó Pai, pelo trabalho que me deste. Eu sou grato a Ti pela família, Senhor, que me deste. Ó Deus, pela família que eu tenho trabalhado, Senhor, e o Senhor tem me dado saúde, eu tenho levado o alimento para o meu lar, não tem faltado alimento no meu lar, Senhor. O Senhor tem me dado em abundância, graças a Deus por isso. Eu sou grato a Ti, Senhor. Ó Deus, Tu é um Deus maravilhoso. Olha, Senhor, a minha adoração, a minha entrega, nada paga o que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Não sabemos como retribuir, mas estamos aqui, Senhor, podendo Te louvar e podendo agradecer o Teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor maravilhoso
que o Senhor tem derramado. Senhor, que o Senhor abençoe grandemente e ricamente os teus filhos que vão ofertar. E aqueles que não vão ofertarem, Senhor, porque não têm, Senhor, abençoe a vida dele, abra portas de emprego, dê uma bênção especial sobre a vida dele, para que ele possa ter um momento oportuno para ofertar a tua casa. Ó Deus, eu sei que tu é um Deus que não despede ninguém de mão vazia. Eu sou grato a ti por isso. Abençoe o segredo dos teus filhos, abençoe a vida dos teus filhos, e abençoe a vida dos seus filhos, para que ele seja abençoado também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Meus irmãos, o Edu não está bem, está com febre, está no hospital, então hoje ele não veio. Então nós teremos hoje aqui a nossa evangelista internacional. Você já conhece, né? É uma Terezinha, eu com o Paulo também vamos estar louvando a Deus. E nós vamos louvar com bastante alegria ao Senhor, sabendo que o Pai há de ouvir esses louvores até os céus. Amém? Vai ter escolinha? Não. Hoje não, né? Não sabe? Então vou ficar aqui para adorar a Deus. Vamos orar ao Senhor, eterno Deus. Que o Senhor possa receber esses louvores até os céus, Senhor. Que o Senhor possa nos agraciar nessa noite com a tua doce presença no nosso meio. Que o Senhor possa receber cada louvor agora sendo entoado. Você com a vidinha, aqueles irmãos que estão enfermos, a vida do Edu, Senhor, trazendo uma pronta recuperação ao teu filho, Senhor, livrando deste mal. Senhor, nós cremos em Ti, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, agradecemos. Amém? Só. Amém, irmãos? O louvor é conhecido, que aquele lá grande é o Senhor. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade o nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor e nós temos a vitória.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois a honra em nossas vidas, confiando em teu
Temos um sermão, vamos fechar os corredores. Isso. A irmã Terezinha pode fazer o musical. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode falar assim: Senhor, eu consagro toda a minha vida ao Senhor. O que é consagrar a nossa vida ao Senhor? É falar: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós consagramos algo a Deus, nós se tornamos esse algo exclusivo de Deus. O rei Belsazar, ele fez algo que foi um pecado gigante, que foi pegar os utensílios do templo, as taças do templo, para beber dos seus vinhos e fazer as suas algarrabas. E no meio da festa, um dedo apareceu na parede, escrevendo que logo depois ele foi saber que Deus estava pesando a vida dele. Porque aqueles utensílios eram consagrados a Deus. Quando a gente fala assim: eu consagro a minha vida a Deus, nós estamos falando assim com o mundo espiritual. Demônios, você não pode tocar nossas vidas, porque nós somos consagrados a Deus. Marido, você não pode tocar nos nossos, porque nossos filhos são consagrados a Deus. Senhor, você não pode entrar nessa igreja, porque essa igreja, nós como igreja, essa casa de oração é consagrado a Deus. Então, quando nós louvamos, meus irmãos, nós não estamos simplesmente louvando, nós estamos afirmando no mundo espiritual: consagramos todo o nosso ser a Ti. E ser consagrado de Deus é ser exclusivo de Deus. Deus não te divide com ninguém. Deus não te divide com o pecado. Deus não te divide com os outros deuses. Deus não te divide com nenhum tipo de ídolo. Nós temos que ser consagrados, exclusivos de Deus. Você pode falar com essa convicção: Senhor, eu sou consagrado a Ti. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Quando o mais valente vive em nós, o inimigo não pode tocar. Olha assim comigo: meu Deus, meu Pai, eu agradeço pelo dia que o Senhor me chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Pai querido, meu coração enche de alegria. E como foi ministrado hoje, foi o Santo Senhor Deus que nos revelou a Ti, Senhor Jesus. E por isso, Pai, nós estamos felizes nessa noite, grato a Ti por ser consagrado, separado, exclusivo. Somos a menina dos Teus olhos, a nação santa, o povo adquirido, aonde o maligno não pode tocar. Muito obrigado. Começa a falar, começa a agradecer a Deus. Faça a diferença, agradeça a Deus pela tua vida. Agradeça a Deus por ter tido a oportunidade de ter a revelação de quem é Jesus Cristo. Seja grato a Deus por estar servindo ao Senhor, ter a oportunidade de servir a Deus e servir aos irmãos. A oportunidade de ser o anunciante, a anunciante das boas novas do Evangelho. Como diz a palavra: não alegrai-vos porque os enfermos estão sendo curados, porque os cegos estão enxergando e os surdos estão ouvindo. Mas alegrai-vos antes, pois o teu nome está escrito no livro da vida. Maior alegria que nós temos que ter em Cristo é saber que nós somos salvos dele, nós somos protegidos nele, nós somos livres do mal através dele, nós somos consagrados a Ele. Pai querido, nós venhamos a cada dia ser grato a Ti, Senhor, que sejamos, Pai, homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres gratos, que nossos lábios não saia a murmuração, que nossos lábios não saia, meu Pai querido, mau humor, mas que nossos lábios saia palavras de gratidão a Ti, Pai. Que saia do nosso lado palavras, meu Pai querido, palavras de bondade, palavras de perseverança, palavras, Senhor,
mensageiros da paz. Ah, Pai, usa a nossa vida onde nós formos, usa a nossa vida no nosso trabalho, usa a nossa vida no nosso seio da nossa comunidade, Senhor, do nosso bairro, dos nossos vizinhos, da nossa família, dos nossos familiares, que sejamos instrumento da parte do Senhor, consagrados a Ti, ó Pai, consagrados, Senhor, não deixe o maligno queira tocar nos nossos, Senhor. Nós consagramos todos os nossos filhos, os nossos parentes ao Senhor. Ah, Pai, que é um Deus bondoso, que não só nos abençoa, mas abençoa toda a nossa parentela. Diz a Tua palavra que o Senhor abençoa as nossas gerações, Senhor. Os nossos bisnetos e tataranetos estão sendo consagrados desde já ao Senhor, Pai. Pois Tu és um Deus bom e bondoso. Nos guarda, Pai, nos livra de todo mal, e o Teu nome vai ser glorificado, e o Teu nome vai ser exaltado. Coloca a mão sobre o teu coração, diga assim: eterno Deus, o meu coração também é consagrado a Ti. Por isso, Senhor, eu não vou deixar a mágoa entrar, o pecado entrar. O meu coração é o Teu altar. Ah, Senhor, nosso coração é o Teu altar. O nosso coração é o Teu altar, meu Pai. Por isso nós pedimos a Ti: faça morada em nós, faça morada nos nossos corações, e o Teu nome há de ser glorificado e exaltado em todo o tempo. Papai, muito obrigado por tudo, Senhor. Que essa paz, que essa alegria possa invadir cada vez mais os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa vida. Que essa paz, essa alegria possa invadir o coração de cada um dos irmãos que estamos vendo agora e aqueles que não nos verem. Pai, muito obrigado. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Quero convidar o nosso jovem Décio, que estará ministrando a poderosa palavra do Senhor aqui nesta noite. Pode acender a luz aí, igreja. Direciona as nossas mãos aqui em frente. Acende a luz aqui também as luzes do altar. Isso. Eterno Deus, amado Pai, eis aqui o nosso irmão, amigo, companheiro Diácono Décio, a qual tem sido um servo zeloso na Tua obra. Eu sei que Tu revelou a ele, meu Pai, nesse dia a palavra que deve ser ministrada nessa noite. Nós queremos nos alimentar e nos saciar. Então, meu Pai querido, nos abençoe, sendo a Sua inteira vontade, com a Tua doce palavra. Te pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Bastante frio, meus irmãos, mas seremos aquecidos. Eu creio que os irmãos já estão sentindo o calor do Espírito Santo. Eu creio que Deus vai falar novamente conosco. Amém? Amém. Peço que os irmãos de pé, né? Deve estar que os irmãos fiquem sentando e levantando. Peço, por favor, os irmãos abram o livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Glória a Deus. Agradeço a Deus pelo dia de hoje. Pertinente, pastor, né? Pedir sentimento de gratidão para nós. Às vezes nossas orações são apenas petições. Esquecemos às vezes de agradecer. Estamos aqui, toda sorte de bênção já nos alcançou, a bênção da saúde. E eu mesmo, eu confesso que eu sempre me emociono quando eu falo com pessoas que estão na rua, são pessoas que nesse frio, e eu, principalmente quando eu vejo que eu penso nessas pessoas que, por mais que seja frio, nós estamos agasalhados, mas essas pessoas não têm onde morar, não têm onde se agasalhar, e nós estamos, né, cheios de blusas, mesmo assim reclamando do frio, né? Obrigado, Deus, obrigado por isso. Gálatas 6, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifaremos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela vida, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado, a família, os trabalhos, os recursos, Pai, que o Senhor tem nos agraciado, Senhor. Obrigado por essa igreja, pela comunhão que há em Ti. Obrigado, Senhor, pela igreja, não somente pela igreja física que nos abriga, que nos guarda do frio, mas a igreja espiritual, a igreja que se anima, que se abraça, que juntos, ó Pai, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, Pai.
Obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti, fazemos um pedido especial hoje, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale agora, Senhor, através da minha vida. Que eu seja agora usado e ousado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em cada coração que esteja aqui, Senhor, seja aquecido, ó Pai querido, pela palavra. Seja confrontado, desafiado e transformado pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar-nos. Glória a Deus. Amém. E o título da mensagem de hoje, meus irmãos, é Não Zombe de Deus. Os irmãos podem repetir: não zombe de Deus. É algo muito sério, irmãos. E eu queria fazer uma pergunta. Eu peço que os irmãos respondam isso no íntimo de vocês, da forma que vocês interpretam. Deus existe? Deus existe? E se a cada resposta de vocês for afirmativa, como a maioria for aqui, meus irmãos, por que ele existe? Quem é Deus para você? O que Deus representa para você? E hoje nós vemos as pessoas humanas o que é Deus. E aqui na quarta-feira nós fizemos aqui um bate-papo muito gostoso acerca do Evangelho. Não foi um culto, foi um bate-papo acerca do Evangelho. Nós mostramos experiências. E ali, meus irmãos, eu creio que cada um, e ali eu falei algo que depois eu mesmo refleti naquilo que eu falei. Eu falei, cada um tem o seu Deus. Não que Deus seja mais de um. Eu estou falando do Deus verdadeiro, Deus único. Mas cada um tem uma percepção de Deus, mediante as suas experiências com Deus. A minha percepção de Deus é diferente de meus irmãos. Eu tenho um Deus de gratidão, meus irmãos. Não que os irmãos sejam gratos, mas eu sempre vi Deus de uma maneira muito grata na minha vida. Porque eu não sou um ex-drogado, não passei necessidades na minha vida, mas eu vi dentro de todas as facilidades que eu sempre tive dentro da minha vida, as facilidades que eu tive dentro do Evangelho, para ter servido a Deus há muito tempo, e eu vi sempre Deus me guardando, sempre Deus me livrando, Deus me preparando para as situações que eu vivo hoje. Então eu tenho Deus da percepção de gratidão. Tem pessoa que tem Deus da percepção de um Deus de libertação. Foi liberta, tem uma percepção de um Deus que cura. Por passou por experiências de cura, de manifestações milagrosas. Enfim, cada um tem uma percepção de Deus. Mas, meus irmãos, infelizmente hoje nós vivemos numa sociedade que se zomba de Deus, se zomba da figura de Deus. As pessoas não levam mais a sério Deus, as pessoas não têm mais temor a Deus. Infelizmente essa falta de temor chega dentro da igreja. Mas hoje eu quero falar mais focado não para quem está dentro da igreja, mas para as pessoas que vivem ali na sociedade e zombam de Deus. E hoje eu olhando assim, quando o pastor falou para me ministrar ontem à noite, e eu ainda confessei ao pastor que o pastor não esperava pegar. E geralmente quando eu prego na terça, eu não saio na segunda noite. Ele mandou uma mensagem, tinha saído, mas aí eu olhei e falei assim: o que eu vou pregar? E eu confesso, irmãos, eu oro a Deus e falo assim: eu quero pregar sobre bênção, sobre você vai vencer. Eu desejo isso, irmãos, eu tenho, porque eu gosto de ouvir esse tipo de mensagem. Mas Deus geralmente me manda umas mensagens mais duras, umas mensagens mais de exortação, para chamar o povo para um confronto, um povo para um sentimento de despertar em relação às coisas que estão acontecendo. E eu vejo uma sociedade na qual as pessoas zombam de Deus, e às vezes, meus irmãos, eu me pergunto, eu não vou ser hipócrita, eu falo: Deus, o senhor não está vendo isso? O senhor não está vendo? O senhor não está vendo essas coisas? O senhor não está vendo o povo não dando mais crédito à igreja, não está dando mais crédito às coisas de Deus, não está dando mais crédito aos cristãos? Antigamente o cristão era, olha, o homem de Deus era o cristão, havia um grande temor em relação à pessoa, um respeito em relação à pessoa. Hoje você fala de cristão, as pessoas não zombam de você. Quando se fala de igreja, as pessoas, nós já passamos por situação de 2 assaltos dentro da igreja. Às vezes vemos jovens aqui fumando maconha em frente da igreja, perderam totalmente o temor em relação a Deus. Zombam de Deus como se Deus fosse brincadeira. E quando eu falo de percepção de Deus, é que as pessoas não entenderam quem é Deus. As pessoas não entenderam que foi quem te fez, quem te criou. E se eu e você estamos vivos hoje é por permissão e graça dele. Quantas pessoas hoje estão descendo a sepultura? Eu fui nessa semana já no enterro, meus irmãos. Quantas pessoas que você vai ali aqui, no próximo cemitério aqui na Cachoeirinha, quantas pessoas estão sendo veladas? Quantas pessoas estão sendo sepultadas no mesmo dia? E as pessoas não entendem. As pessoas não estão dormindo.
A sociedade, meus irmãos, está totalmente corrompida, sem temor, sem respeito nem a Deus e nem às pessoas. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas não respeitam mais o que é santo, o que é sacro, aquilo que é divino. As pessoas não respeitam mais. E eu confesso que eu fico nesse pensamento, e aí, por um lado, eu fiquei mais tranquilo. Quando lendo a palavra de Deus, eu encontrei um homem com esse mesmo sentimento. No Salmo 73, o salmista Asaf, ele diz dessa forma: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha dos décios quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há perdas na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso os soberbos cercam como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas de copo cheio espremem. Eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo e aumentam as riquezas. E às vezes, meus irmãos, esse sentimento de parece que Deus não está fazendo nada. Deus, o Senhor não tem visto isso? O Senhor não tem visto? E às vezes, meus irmãos, aqui o salmista confessa o sentimento real na alma dele. Que ele vê ali o ímpio praticando todo tipo de pecado, todo tipo de coisa ruim, nada acontece aparentemente para ele. Nada acontece. E para o cristão isso, meus irmãos, é uma das grandes tentações, porque o cristão parece que as coisas são mais difíceis para ele. E às vezes nós vemos dentro do nosso ambiente de trabalho aquela pessoa que pisa, que passa as pessoas para trás, que não tem escrúpulo nenhum, não respeita ninguém, está sempre nas melhores posições, está sempre gozando dos melhores benefícios. E aparentemente não está acontecendo nada com elas. E às vezes no nosso íntimo, eu não sou hipócrita, eu vou falar no íntimo, eu falo: Senhor, onde está a justiça? Onde está a justiça do Senhor? Onde está a justiça? E às vezes você se pega até semana, mas o que adianta ser bom? O que adianta ser bom? Às vezes no pecado da nossa alma, porque nós vemos as coisas caminhando errado, e aí em pedaços crescendo, você fala: Senhor, onde o Senhor está? O que está acontecendo? O salmista ele começa a falar que ele quase escorregou, ele se apostatou, ele falou: Senhor, não está compensando eu ser correto, não está compensando fazer as coisas certas, porque o ímpio, ele faz tudo que agrada a alma dele, ele faz tudo, ele não tem limites, o que a alma dele pede, ele concede, e as coisas estão dando certo para ele. E eu que estou aparentemente fazendo as coisas certas, por que as coisas não acontecem para mim? E hoje eu vejo, meus irmãos, a questão de zombar, até por pertinência aqui, a figura que o David colocou aqui, sobre a palavra de Deus. As pessoas escarnecem da palavra de Deus. Meus irmãos, uma coisa, eu confesso diante de Deus, eu nunca fui uma pessoa boa. A Bíblia diz que ninguém é bom. Mas uma coisa que eu tinha, isso eu aprendi com meu pai: temor às coisas de Deus, mesmo fora da igreja. Meu pai, eu vou falar em defesa dele, né? Meu pai era uma pessoa bastante difícil, mas meu pai ele não debochava das coisas da igreja. Ele não ia, mas mandava eu ir nele. É interessante, né? Falava, né? E eu, na minha cabeça de menino, a conta não batia. Porque ele chegava e falava ali, bêbado, às vezes bêbado, caindo. Décio, o nome dele também era Décio. Décio, vai para a igreja que o homem sem Deus não é nada. Eu olhava. Naquele ano eu entendia que você estava mandando ele para a igreja, eu não vai. Mas ele sempre teve esse temor em relação às coisas de Deus, e eu cresci com isso. Eu cresci com isso, que por mais que eu não ia na igreja, eu não questionava as coisas da igreja, porque eu sabia que quem estava indo na igreja, quem estava buscando Deus, estava certo. Eu não queria o caminho certo. Eu não queria. Eu sabia, na minha mente eu sabia que o povo cristão fazia a coisa certa, que o povo fazia a coisa certa dentro da igreja, mas eu não queria saber da coisa certa. Mas hoje nós vemos as pessoas não querem seguir a palavra de Deus, não querem, e pelo contrário, querem modificar a palavra de Deus ao seu bel prazer. E a Bíblia diz que chegaria esse tempo que julgariam mestres para as suas próprias cobiças. Hoje, meu irmão, se eu quero pecar, se eu quero ser um homossexual, o que eu faço? Eu vou e monto uma igreja homossexual. Não estou falando aqui sobre homossexual, deixa bem claro que isso vai para o YouTube. Meus irmãos, não estou falando do homossexual como pessoa, mas a conduta homossexual.
A conduta homossexual é abominável aos olhos de Deus. Nós amamos os homossexuais, claro, meus irmãos. Eu não sou hipócrita falando pecadinho, pecadão, eu sou um homem solteiro. Hoje eu tenho uma luta contra a minha carne a respeito do sexo oposto. Glória a Deus por isso. Mas se passa uma mulher, eu tenho esse conflito com a minha alma. Se eu ceder a esse meu impulso, qual a minha diferença para o homossexual? Diante de Deus, eu pegado da mesma forma. Eu não sou mais do que eles e menos do que eles. Por isso, eu numa conduta da qual, meus irmãos, não agrada a Deus. Igual às vezes a saída. E a saída é o abominável. É você perverter isso na Bíblia. Você tentar perverter a Bíblia ao seu bel prazer. E a Bíblia, meus irmãos, é algo tão importante. Marcelo falou algo, é bem importante que é advogado. Ele tem um site chamado Just, acho que é mais destinado a advogados. E eu fui buscar um pouco sobre a influência da cultura judaico-cristã na elaboração das leis. A Bíblia teve uma profunda influência sobre as leis que nós exercemos hoje, a lei civil. A Bíblia, a lei moral. Porque se não existe a lei de Deus, por que, meus irmãos? Não há motivo para sermos honestos. Não há motivo hoje. Não há motivo para uma moça ser virgem hoje. Não há motivo. Não há motivo para. Qual o motivo de uma moça ser guardada no casamento hoje, não a lei moral de Deus? Mas o povo continua zombando de Deus. Zomba-se da palavra de Deus. E meus irmãos, eu separei um versículo aqui, Apocalipse 22, 18. E Deus, meus irmãos, eu vejo dentro de tudo isso um Deus que tem dado mais um tempo. Quem já ouviu aquela frase? Eu cada dia começo a acreditar mais, né? Não é que gente ruim, né? Gente com problemas não morre mesmo. Sério. E eu vejo Deus dando tempo para as pessoas. Deus deu muito tempo para meu pai, você não tem ideia. Meu pai, aos 27 anos, se aposentou por gravidez. Ele desenvolveu um câncer na perna, aos 27 anos. E ali, o médico já deu um diagnóstico para ele ter que amputar a perna. Ele foi no outro médico, enfim, não precisou amputar a perna. Ele desenvolveu um câncer. Ele tinha um dreno na perna de uma luz o dia todo, tinha que trocar aquele pano. E ali, os médicos não entendiam como ele não havia morrido, porque aquilo era para ter juntado uma doença sanguínea e ter matado. Os médicos não conseguiam explicar isso. Falavam, olha, você vai ter um sangue muito bom, porque era para ter morrido. Meu pai viveu mais de 50, se eu não me engano, ele faleceu com 56 anos. E antes dele morrer, e o motivo da causa da morte dele, eu refleti também, eu falei, nossa, Deus foi muito bom, pai. Por isso que eu ainda reflito, eu falo, não sei o último segundo dele de vida, mas eu creio que ele foi salvo, porque Deus deu tantas chances para meu pai. Meu pai foi consultar uma simples gripe. Questão de semana se desenvolveu uma pneumonia. Na outra semana ficou água no pulmão. Da água no pulmão, os rins secaram. E aí contraiu todo qualquer tipo de hepatite durante a hemodiálise que ele fazia. E depois disso, todos vão imaginar, ele faleceu. Insuficiência renal crônica não. Numa visita de sexta ou sábado, a enfermeira esqueceu de colocar umas pedrinhas cerquinhas, né? Guarda no paciente. Ele caiu da cama e bateu sua cabeça no criado mudo e morreu de traumatismo espontâneo. E eu vi Deus todo esse período, e às vezes na minha mente eu falava, meu Deus, eu ia na igreja obrigado. Eu confesso que eu ia obrigado na igreja. E eu olhava e falava, onde está Deus? Onde está Deus? E eu via meu pai maltratando a minha mãe. Minha mãe vindo da igreja, contei isso para os irmãos, vou contar mais uma vez. Minha mãe saía do domingo para ir para a igreja, deixava no arroz, feijão tudo feito para que não houvesse contento dentro de casa. Para andar contigo, né, como se fala. Aí meu pai pegava e virava o arroz e feijão da minha. Isso não foi uma, nem duas, teve muitas vezes. E aí eu olhava e eu perguntava, onde está esse Deus justo? Onde está esse Deus? Porque minha mãe tem na igreja. Minha mãe tem na igreja, eu estou indo na igreja. Às vezes chega meu pai bêbado, uma vez eu com um balde, ele abriu meu supercílio. Eu chorava o dia que eu fui na igreja. Eu não entendia aquilo. Mas meu pai, do nada, ele jogou água em mim, cortou meu supercílio e eu não entendia aquilo. Eu não entendia. Eu falo, Deus, onde o Senhor está? Mas hoje eu entendo que é Deus dando tempo para as pessoas. É Deus permitindo que essas pessoas se consertem. Que essas pessoas não tenham sua sepultura sem a salvação. E eu fico apavorado, meus irmãos, porque isso vai piorando. As pessoas não têm mais temor em relação às coisas de Deus, respeito às pessoas, aos cristãos. E está chegando um momento da perseguição. Nós nos achamos confortáveis na situação que nós estamos hoje, mas o cristão ele já passou, meus irmãos, de respeitado para debochado. Daqui a pouco seremos perseguidos. Por enquanto nós somos aceitos. Por enquanto nós somos aceitos na sociedade.
estão sendo aceitos. Mas vai chegar o tempo da perseguição. Aquele que realmente quiser ser cristão, aquele que realmente quiser professar a fé, ele não vai ter a mesma liberdade que tem hoje. Por isso que, meus irmãos, sempre coloquem nas orações de agradecimento de vocês a liberdade de culto que nós temos hoje. Busque a Deus. Todo e qualquer culto, veja como um sentido de oportunidade. Veja o sentimento de ser obrigado, porque nem sempre vai haver isso. A outro lado do mundo, irmãos que se reúnem em dias diferentes. Ele não vai marcar culto como a gente marca. Porque existe polícia religiosa. Se você falar o nome de Jesus, você é preso. Eu tenho um amigo que é missionário. Então, meus irmãos, é algo muito sério. E nós vemos, meus irmãos, as pessoas roubando. E isso vai se agravando. Isso acaba chegando dentro da igreja. Acaba chegando dentro da igreja. Às vezes a nossa falta de compromisso. Às vezes a nossa falta de comprometimento com Deus. As pessoas não têm seriedade, porque parte dessa zombaria também recai dos crentes. Os crentes às vezes deixam de falar também. Às vezes o povo de Deus também cai no descrédito. Mas é sobre isso que eu quero falar hoje. E por mais que se zomba da igreja, meus irmãos, eu busquei um outro lado interessantíssimo. Como o ser humano é hipócrita. Geralmente o povo às vezes fala mal da polícia, né? Mas quando tem um assalto dentro de casa, para quem você liga? Para a polícia. Porque você confia na polícia, você precisa da polícia. E meus irmãos, eu vi que em 2015, eu puxei até alguns dados aqui, em 2015 foi feita uma pesquisa com um órgão chamado CNT, né, meus irmãos? Que é a Companhia Nacional de Transportes. Eles fizeram em 24 estados e 136 municípios sobre as instituições mais confiáveis no Brasil. A igreja ganhou em 54%. 54% da igreja e 17,4%, 17,5% as forças armadas. As pessoas confiam na igreja. As pessoas têm a igreja como uma instituição confiável. É uma instituição que recupera as pessoas. É uma instituição que elas podem contar. Mas em contrapartida eles zombam. E isso que eu acho que agrava a situação. Porque você sabe que é certo. Você está zombando de algo que na sua mente você sabe que é correto. E aí, meus irmãos, eu fico me perguntando, eu falo, Deus. E às vezes eu nesse sentimento de inconformismo, estou uma coisa muito para um julgador. Porque eu vejo esse tipo de situação, e até eu falo muito isso, às vezes você tem a tendência natural daquilo que você gosta e aprecia como qualidade, você se ira quando alguém não é assim. E você não deve entender que nem todo mundo é assim. Por exemplo, eu gosto das coisas bem feitas, principalmente em relação a Deus. Então quando eu vejo alguma situação que está sendo relaxada, eu fico nervoso. Eu fico chateado. Eu fico, às vezes, até. Agora mesmo indo no ônibus, eu vi duas mulheres conversando no ônibus, e aquele linguajar considerado cristão, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, mas as mulheres estavam comentando algo realmente abominável. Algo abominável. Eu falo, meu Deus, olha a igreja que está. Por que não julgando ele? Quem sou eu para falar daquele irmão? Mas eu me coloquei na condição das pessoas em volta. Sempre quando alguém está falando em nome de Jesus, eu me remeto às pessoas que estão dentro e colocar como espectador. Isso vale para nós, como testemunho, meus irmãos. Você não tem algo para edificar quem está em volta? Meu irmão, use o silêncio como sua arma. Se você não tem nada para edificar o ambiente que você está, fique calado. Um local totalmente público, e você falando das pessoas, ouvindo você falar de Deus, de Jesus, mas a pergunta que sempre falo, eu passei no episódio passado, algumas semanas também, será que as pessoas querem ir na igreja dessa pessoa que estava fazendo tipo de comentário? Quer esse Deus que as pessoas estão? Porque nós falamos que as pessoas zombam, mas nós acabamos zombando no nome de Deus quando nós fazemos isso. O nosso testemunho não é condizente com a nossa palavra. Aquilo que nós professamos, um Deus de amor, um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus de bênção, um Deus que, meus irmãos, você deve profetizar bênção, a sua boca deve derramar bênção. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e ver esperança. As pessoas têm que esperar da sua boca paz. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas se agradam de você. Olha, eu gosto de conversar por modo. Eu gosto de conversar com uma pessoa que a gente fala. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas assim. Tem pessoas que eu gosto de conversar, eu gosto. Sabe pessoas que você torce para cruzar no dia? Eu não queria encontrar com a pessoa. Queria, porque o fato de conversar, trocar uma ideia, não sei se seria evangélico, mas só o fato de você conversar com uma pessoa muda o seu dia, muda a sua energia daquele dia. É muito bom isso, meus irmãos. E quando eu falo a questão também de zombaria, meus irmãos, quando eu falo a questão da graça de Deus permitindo, retardando, eu vejo em Mateus 24, 5 a 13, o alerta de Deus. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai,
não vos assustei, porque é mística que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros te odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. E aqui eu vejo um alerta, meus irmãos, muito atual, muito comum. E quando se fala não zombar de Deus, meus irmãos, nós sim servimos um Deus de amor. Mas, meus irmãos, é um Deus que nos dá um tempo para nós nos consertarmos. Nos dá um tempo para nós nos achegarmos a Ele. Esse tempo, meus irmãos, não é para nós desfrutarmos da graça, nós abusarmos da graça de Deus. O alerta que fica hoje, não abuse da graça de Deus. Graça de graça, meus irmãos, mas há um basta de Deus. Há um basta de Deus, há um tempo de Deus. E eu não quero conhecer esse tempo. Eu não quero conhecer o basta de Deus na minha vida. Eu não quero conhecer esse tempo. Pessoas na minha vida, você, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu fico preocupado em relação a isso. Porque, meus irmãos, a volta de Jesus aqui fala em um tempo que aos meus olhos já passou esse tempo. Porque, meus irmãos, algo que é simplesmente peculiar, meus irmãos. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso já aconteceu, acontece. Enfim. Os vão entregar para seres atormentados e matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tem algum país que tem perseguição em relação aos cristãos? Tem. Então tudo isso se cumpriu, meus irmãos. E ainda fala, meus irmãos, que ouvireis, e a gente fala até no do Apocalipse, quando fala que ouvireis de guerras e rumores de guerra, ouvireis rumores de guerra. Quem fala de um tempo que já passou, meus irmãos. Você precisa ouvir rumor de guerra. Ouvir-se rumor de guerra, aquela guerra não tinha a comunicação que a gente tem hoje. A gente não ouve rumor de guerra, você ouve a guerra. Hoje às vezes está um jornalista se falando, mas estou aqui, passou um tiro aqui do meu lado. O cara está no meio do conflito com o celular que está recebendo ao vivo, online a informação. Aqui está falando de um tempo que já passou. Sabe qual é aquela que você estava sabendo de uma guerra? 2, 3 meses depois, através de um mensageiro. Nós já evoluímos há muito tempo disso. Então, há muito tempo isso está mais próximo do que eu e você pensamos. E eu vou além disso. A volta de Cristo, meus irmãos, é o fim da sua vida terrena. Muitos talvez não vão passar pelo arrebatamento aqui. Quem sabe se hoje eu vou chegar e vou até em casa e Jesus voltou para mim. Jesus voltou para mim. E às vezes a sociedade não entende isso. Às vezes as pessoas veem como na Bíblia, aí quando os apóstolos perguntavam sobre a vinda do reino de Deus, eles achavam que era tão distante, tão longe, tão fora. Mas, meus irmãos, a volta de Cristo é o fim da sua vida nessa terra. Você garante que você vai viver mais 10 anos? Você garante que vai viver mais 5, 10 anos? Quem pode garantir que vai viver mais tempo? Ninguém pode. E a geração de zombar é quando você, meus irmãos, você se descuida daquilo que é de Deus. E o versículo ele ainda, meus irmãos, ele ratifica no final. Ele fala: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear também se fará. Quando ele fala não erreis, não se engane. Não se engane. Deus ele não deixa zombar dele. Deus ele não deixa. Aparentemente Deus está deixando. Aparentemente Deus está tolerando. Aparentemente Deus está vendo, e como a gente às vezes faz, fica grossa, mas Deus não está. Deus não está. A Bíblia diz que Ele é tão santo que Ele não consegue contemplar pecado. Isso é abominável que é para Ele. Deus está vendo tudo que está acontecendo na sua, na minha vida, no mundo que nos cerca. Ele fala, tudo aquilo que o homem semeia, ele vai ceifar. Tudo que você planta, você vai colher. É algo que não muda, porque Deus não muda. Tudo aquilo que você faz de bom, nós pensamos só o ser humano hipócrita. Tudo aquilo que você faz de bom, você espera um reconhecimento, espera. E ficamos indignados quando não tem. Você faz algo bom, pode ser na igreja, na família, no trabalho, enfim, toda a nossa vida, que você se esforça, se dedica, e você fala, eu fiz o melhor, e você não recebe, você fica indignado. Mas aquilo que você faz de ruim, aquilo que você deixa de fazer, você acha que não vai receber? Jonas pode ser uma grande tragédia na vida dele. O que ele falou ali, depois da pena
tirou ele enganado pela mulher, a mulher falando para ele, né? Meu irmão, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu que ele responde, ele fala, receberia o bem de Deus e não o mal. Ele quer dizer, eu só vou receber o bem e o mal eu não recebo. Meus irmãos, nós seremos julgados por aquilo que errado nós fazemos. Tem um filme, meus irmãos, muito interessante, que eu, se não me engano, acho que é aquele Corajosos, né? E é interessante que o rapaz ele faz uma pergunta, eu quero deixar como mensagem para os irmãos técnicos que assistem. E é uma ótima estratégia de evangelismo. E ele fala, né? Se você tivesse um outro totalmente sua mãe, seu filho, fosse assassinado, e aí, no julgamento, tirasse ele do julgamento, ele argumentasse com o juiz e falasse, olha, ele assassinou o seu filho, porém, ele foi uma pessoa boa. Ele entregou cestas básicas, ele foi evangelismo, ele entregou razoáveis, e ele, enfim, ele fez grandes obras. E aí o juiz absolvesse esse assassino do seu filho, da sua mãe, enfim, do seu ente, ele seria um bom ou um mau juiz? Um mau juiz, claro. E nós seremos julgados assim por Deus. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas palavras. Nós seremos condenados ou justificados pelas nossas palavras. E nós vemos pessoas, eu vou colocar uma foto aqui, mas o Maurício usado por Deus, ele falou assim, vai chocar muito. Mas eu ia colocar a foto, acho que eu um pouco mais, mas teve um movimento de LGBT que eles colocaram, se for um homossexual, na cruz, representando Cristo ali. Eu falei, meu irmão, se nós seremos julgados pelo que falamos, quem dera essa pessoa que fez isso. E aí, meu irmão, eu oro a Deus para Deus ter misericórdia, sabe? Se uma palavra é capaz de te condenar, quem dera uma atitude dessa, uma atitude pública, escarnecendo o Filho de Deus Altíssimo. Nós não estamos falando de qualquer, estamos falando do Filho de Deus. Imagine seu filho morrer na cruz e alguém depreciar o nome do seu filho. Aqui eu estou advogando nesse vídeo, Deus não precisa de um advogado. Mas é despertar o temor em relação às pessoas. Se a sua palavra você pode ser condenado, você fazer um ato desse, teve um desses que colocou até a cruz na sua genitália, é algo totalmente chocante. Totalmente chocante. Algo que não dá nem para apresentar isso nem numa igreja, mas nem dentro de um meio de família você deve ver uma cena dessa. Mas é algo tão sério, meus irmãos. Que fique, meus irmãos, essa mensagem hoje, meus irmãos. Orem, meus irmãos. Essa mensagem não é para a igreja, eu acho que mais focada para quem vocês conhecem. Meus irmãos, orem para as pessoas. Nós olhamos para as pessoas que Deus tem misericórdia. Vamos jogar misericórdia para essas pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem, eles não têm ideia do Deus que nós servimos, não têm ideia do Deus que criou elas. Que Deus tenha misericórdia dessas vezes. Que Deus acorde elas a tempo de não cometerem mais iniquidades, de não cometerem mais desrespeitos, de não cometerem mais leviandades contra o nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Nesse momento, Pai, muito temor e tremor, Senhor, eu peguei a Tua palavra. Tu sabes, Senhor, quanto eu desejo falar, Senhor, algo mais alegre, algo, Senhor, meu Deus, que represente mais alegria no Teu reino, Senhor. Mas, Deus maravilhoso, eu creio que o Senhor tem despertado esse tipo de mensagem para nos acordar, Senhor. Não somente para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, Senhor, mas para a salvação de outros, que outrora estão certos, meu Pai. Outrora, meu Pai, que não entendem, meu Pai, o tamanho do Teu poder, não entendem o Teu tamanho, Senhor. Sim, o Teu amor é grande, Senhor. Mas por amor, Senhor, ao justo, o Senhor vai punir o ímpio, Senhor. Porque o Senhor é Deus justo, Senhor. Deus maravilhoso, abençoa, Pai, esse país. Abençoa essas pessoas, Senhor. Que a Tua misericórdia nos alcance, Senhor, nos acorde a tempo, meu Pai. A tempo, Senhor, meu Deus, de olhar para Ti, de entender quem o Senhor é, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo se revele a Ele, Senhor. Eu lhe peço, Deus maravilhoso, encontra Ele, Senhor. Assim como o Senhor, pela graça, nos encontrou, Pai. Estamos aqui, meu Pai, a cada passo, tentando melhorar, tentando morrer para si mesmo todos os dias, Senhor. Que o Senhor nos alcance, Senhor. Dê esse temor, Senhor. Para que Deus maravilhoso, meu Pai, eles tenham, meu Pai querido, o nome escrito no livro da vida, Senhor. Que o nosso desejo seja sempre, meu Pai querido, que todos, assim como Jesus desejou, que nenhum se perca, Senhor. Nos ajude, Deus maravilhoso. Sejamos sal, sejamos luz, meu Pai, nessa terra, Senhor. Para que possamos honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Amém, meus irmãos? Que sempre sejamos atentos, porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso e bondoso, mas Ele sim continuará sempre sendo o Senhor dos Exércitos. Não se pode zombar de Deus. Uma palavra como essa que tem que trazer temor para a nossa alma. É saber, meus irmãos, que todos os nossos atos, nossas atitudes estão diante de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vejo o que esses políticos têm feito e como têm feito, é que o temor de Deus não há no coraçãozinho deles. Porque uma coisa é você errar e pedir perdão. Deus sempre perdoa aqueles que arrependidos pedem perdão para o Pai. Agora, quando um camarada, como o Aécio Neves, que foi comprovado que ele ia pegar 2 milhões e já tinha pego uma parte, por propina, ia pedir emprestado. Veja bem, você vai emprestado a alguém e esse alguém vai levar com mochila esse dinheiro? Propina. E a pessoa tem a coragem de hoje no Congresso Nacional falar que ele está sendo vítima da situação, que ele está sendo arrependido só pelos palavrões que ele falou. Meu irmão, isso é abominável perante Deus. Isso é blasfemar de Deus. Esses camaradas, se não se arrependerem, meu irmão, vai ter um juízo terrível sobre a vida deles. E o maior juízo deve ter na vida da pessoa quando essa pessoa parte daqui para a glória. Ao encontrar o eterno, não tem mais justificativa. Que sejam as nossas palavras poucas, que nosso Pai está lá no céu, e tenhamos o temor da parte de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nós tenhamos temor, respeito por Ele. Respeito por Ele. Amém? Feche seus olhos. Eterno Deus. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por essa mensagem de hoje. Mensagem que faz nós nos alertarmos, meu Pai querido, para um momento difícil que temos vivenciado neste país, onde muitos têm zombado de Ti. Tem desviado, meu Pai querido, milhões e milhões de reais da educação, levando muitos pequeninos à morte da educação. Estão zombando de Ti. Pai amado, que o arrependimento bata na porta dos corações desses camaradas. Tua graça infinita ao alcance. Senhor, Pai, nos livre desses homens e mulheres maus, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Seja com a medida desses irmãos que pediram oração para nós. Já há algum tempo aqui que nós estamos orando, Pai querido. Peço ao Senhor que o Senhor entre com providência na vida do Edu, com providência, meu Pai querido, na vidinha de cada um dos irmãos que estão sofrendo, irmão Silas, Senhor, que está em processo ainda, esperando, meu Pai querido, para ser operado. Senhor, Tu és Deus que pode entrar com providência e trazer a cura. Deus amado, nós confiamos em Ti. Pai querido, se com aqueles, meu Pai querido, que têm buscado a Tua face, mas estou fraco espiritualmente, não tenho força para caminhar. Fortaleça o Senhor. Breve venha o Senhor buscar uma igreja lavada e remida por Teu sangue. E nós cremos, meu Pai querido, o Senhor há de levantar os Teus filhos nessa última hora. Pai querido, proteja o nosso lar, proteja a nossa casa, nos livre do mal, Senhor, nos livre das astutas ciladas de Satanás. Abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanharam no Facebook e aqueles que vão nos ver também. Pai querido, que essa mensagem entre no mais profundo na alma de cada um e faça morada. É que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Façam com as vossas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rica eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre minha vida e a tua vida, meu irmão. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam assim, seja bem alto e bem forte. Assim seja.